planejamento estratégico, eu vejo ele muito como a base mesmo da comunicação, que infelizmente ainda é muito negligenciado. E por que é negligenciado? Porque os profissionais entendem, não sei ainda, principalmente por que toda essa resistência, que é difícil, que é trabalhoso. E, na verdade, um bom planejamento, quando ele é feito, estruturado, organizado, ele facilita o processo de comunicação, especialmente digital. Então, é muito mais fácil você sentar e construir um conteúdo quando você já tem uma estratégia definida, quando você já sabe qual é a direção que você quer fazer. Quando você pega hoje, senta, organiza um planejamento estratégico, organiza um plano de comunicação sólido, você vai conseguir aí ter muitos resultados na comunicação digital, porque você sabe o que quer, para onde quer ir, né? E aí é o que eu sempre digo, né? Quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Se você tem uma trilha para caminhar, é muito mais fácil, você vai com muito mais velocidade neste processo. Então, eu acredito que o planejamento ele é essencial e ele passa por 3 pilares, na minha opinião. O primeiro pilar é mapear o perfil do político, né? A gente está vendendo um produto, vendendo uma ideia, vendendo algo, e a gente precisa entender o que essa pessoa tem, quais são as características dela, as crenças, os valores, o que ela acredita para o país, qual o projeto que ela tem de país, qual o projeto que ela tem para as pessoas, o que ela pretende mudar na vida das pessoas, qual é o grande propósito mesmo, né? O grande porquê dela na política. O segundo pilar seria a questão de analisar o cenário, analisar os concorrentes, analisar o que ela vai enfrentar nesse processo. E aí o terceiro ponto é entender com quem ela vai conversar, né? Quais são os anseios desse público-alvo? O que esse público-alvo está precisando? Quais são as dores? Quais são os sonhos? Quais são os desafios? Né? Quais são as alegrias? O que ele pensa? Onde ele se informa? Todo um mapeamento de perfil. Porque quando a gente entende para quem a gente fala, é muito mais fácil você usar a linguagem certa. Porque eu sempre digo, né? Comunicação, especialmente no meio digital, é mensagem certa para a pessoa certa. Se você manda uma mensagem errada, aquela pessoa, para reter a atenção dela, é muito difícil, né, Freitas? A gente enfrenta aí uma disputa absurda, diária, frequente, insana, para reter o quê? A atenção das pessoas. E a gente só consegue reter a atenção das pessoas quando a gente, de fato, fala a linguagem dela, fala o que ela quer debater, fala o que ela quer ouvir. Esse seu podcast, por exemplo, ele não tem sentido para um médico que não está interessado em comunicação política. Ele vai passar aí, nossa, muito legal, mas não é uma coisa que vai reter a atenção dele. Tem exceções? Claro, mas a regra é, ele não terá interesse nesse conteúdo. Então, se a gente faz um podcast para médico, a gente vai ter a linguagem ali para aquele público. Se a gente faz para comunicadores, pessoas que atuam na comunicação política, políticos, assessores, profissionais, nós vamos ter a linguagem que a gente está adotando aqui, falando termos que esse pessoal quer ouvir, que esse pessoal precisa se adequar. Então, nesse sentido, eu acho que seria o pilar do planejamento estratégico que precisa ser feito por todos. Não é uma tarefa difícil, né? Eu fiz aqui de forma bem resumida, esse seria o pilar mesmo, o início da jornada, mas que pode definir aí o resultado final de um candidato na eleição de 2024, por exemplo. Não tem como fazer comunicação sem bom planejamento.